Olá, olá! Você está ouvindo mais um episódio do Bonde dos Frouxos, um podcast feito por 5 amigos tendo um papo de boteco sobre assuntos bem aleatórios e muitas vezes chegando a zero consenso. E, no episódio de hoje, vamos bater um papo sobre línguas. Atualmente, o mundo possui 7.000 línguas faladas e vivemos em um mundo globalizado que, graças à internet, ao avião e até mesmo à existência de multinacionais, sempre há esse contato de pessoas de culturas, línguas diferentes convivendo juntas. Portanto, saber uma segunda língua nessa sociedade contemporânea quase sempre pode ser uma vantagem. E com isso, o Bonde viu como um tema legal para falar a respeito e trazer também alguns fatos, mitos sobre línguas, comunicação para discutirmos aqui. Bom, bora iniciar o episódio e eu vou introduzir o restante do Bonde. Aqui quem fala é o Guilherme Fontana, ou o Fon, e estou com o queridíssimo Felipe Ueda. Opa, gente, tudo bom? Belezinha? Também estou com João Vitor Colbert Leal, terceiro. Muito obrigado pela homenagem. Vamos que vamos. Opa! Guilherme Silva. E aí, rapaziada? Hi! E por último, e não menos importante, Rapaz Viana, a.k.a. Rodrigo. Olá, pessoal. Ni hao. Ni hao. Bom, eu acho que então já tá válido a gente iniciar o programa perguntando quem aqui fala outro idioma além do português. Levanta a mão? Levanta a mão, por Eu tô favor. com a mão levantada E aqui tem em que casa. provar também, tem que transcrever alguma frase no idioma. Eu falo. Fala. Pevô, PC, Pefá, Pelá. Pelim, Nossa Peguá, Pedô, PP. Ai, Eu quis dizer na língua do Severino. P, se você fala a língua do P. Entendeu? Segue o jogo. É pior que foi bom. Ai, meu Deus do céu. old. Pior que foi bom, pior que foi bom. Foi bom. Bom, vou trazer um pouco mais de seriedade aqui nesse programa. O que eu sei, todo mundo daqui fala inglês, né? Português, inglês. What? Sim, eu falo. Sim. E vocês querem, primeiro de tudo, podemos debater um pouco como foi esse aprendizado desse idioma, que no caso é idioma, né, Ueda? Sim, idioma. Sim. Eu, por exemplo, aprendi o inglês em escolinha mesmo, quando era criança. Então, com certeza eu senti uma vantagem de aprender em uma fase bem mais cedo da minha vida e não, sabe, agora adulto e ter que correr atrás e tudo mais. E vocês? Comigo é igualzinho, cara. Comecei bem criança, mas eu terminei, não tinha nem terminado. Eu comecei pequeno e quando eu terminei, eu tava no colégio ainda. Justo. Eu nem cheguei a terminar, na verdade. Eu saí antes. Terminar eu acho que é um termo meio ruim, porque o conhecimento não tem termo. Não tem Mas Justo. eu acho que a gente compartilhou bastante a mesma. Eu também acho que tipo, foi bastante parecido, mas onde eu aprendi mais inglês mesmo foi jogando, né? Nossa, vai. Foi mais tentando entender, tipo, usando dicionário ou aprendendo em jogos online. Que eu tinha que aprender a pedir itens de graça, né? Pros caras em inglês aí. Please. Um pouco, né? Pô, pior que Assim, isso é minha muito. infância toda. Sim, mas isso é muito válido mesmo, porque. Follow me. Eu também aprendi muito mais inglês, com certeza, com música e filme do que, sabe, tipo, no livro. Uhum. Mas, cara, tem muita coisa que eu jogando também aprendi. Tipo, eu aprendi no jogo, eu sabia o que significava aquelas palavras, e aí, tipo, quando eu Sim. conversava com meus amigos aqui, assim, na vida real mesmo, a gente falava o que a gente lia. Aí depois no inglês eu aprendi que a pronúncia não era aquilo. Mas eu aprendi errado e muita coisa eu tive que acostumar a falar do jeito certo, porque eu aprendi antes no jogo, lendo, do que como realmente é falado. Mas o jogo Acho instiga, legal, acaba sim. instigando, né, a aprender a língua diferente. Por bem o que o exemplo, Felipe falou, tipo, ele falou meio que É. precisava aprender a pedir item, né? Mas é muita coisa que às vezes num jogo é necessário, aí você acaba aprendendo mais por necessidade dentro do jogo, mas você aprende de uma forma ou outra. sim, por exemplo, quem nunca jogou stop, tá ligado? Todo mundo sabe o que significa agora. Sim, justo. Sim. Foi uma piada, Verdade tá? Só pra isso. avisar.
Eu tô rindo pode aqui, ir tá, já? tá bom, então. João, stop. please. Stop, please. Stop making jokes. Não, eu gostaria também de acrescentar que, tipo, eu não fiz escolas de inglês até bem depois, quando eu já, tipo, já sabia falar. Porque tudo começou quando eu tinha uns 8 anos. Eu fui numa feira do livro e eu peguei um dicionário ilustrado de inglês. Porque eu achei da hora as imagens. Os desenhos, né, que tinham. Acho que eu tenho ele até hoje aqui em casa. E aí, eu ficava lendo o dicionário, e é isso que o Silva falou de como você faz a... Eita, caralho. Você pronuncia as palavras, é real, tá ligado? Porque eu lembro que eu falava muito, tipo, beautiful. Eu falava, tipo, sei lá, beautiful, sabe? Porque eu não sabia, eu só ficava lendo. Sim, sim. E aí, né, conforme eu fui crescendo, a questão do videogame ajudou muito, né? Tanto que eu aprendi muito a falar palavrões antes por causa do GTA San Andreas. E aí. Você acha bonito? Lógico, muito lindo. Sim. E tipo. E também música me ajudou Acho muito que também. música é o ponto forte aí. Tudo isso. E nisso, assim, conforme a gente vai crescendo e usando mais a internet, vai pegando todo esse conhecimento. Até que eu cheguei num ponto que eu já sabia ler, escrever e falar num nível fluente, assim. E eu só fui depois, né, de anos, entrar numa escola só pra completar o, tipo, meu conhecimento, tipo, algumas Aham. dúvidas, né? Tipo, que nem... Consolidar mesmo. Tipo, tem muita gente que confunde, né, em inglês principalmente, tipo, in, at, on, sabe? Essas coisas assim. Aham. E aí eu falei, vou entrar só pra dar uma finalizada, né? Mas, lógico, como Mas, nosso cara, companheiro Felipe eu Ueda assim, falou. a gente já teve muita oportunidade, assim, o FON fez intercâmbio, né? Não sei se você vai comentar isso, um pouco de spoiler, mas alguns dos amigos dele que veio pra cá, pro Brasil, e a gente teve a oportunidade de conversar, né? E aí, tipo Sim, assim, nós 5 falamos inglês. Mas a gente nunca aconteceu de nós 5 conversar em inglês por livre e espontânea vontade. Mas Me dá aí, quando álcool. vem uma pessoa que só fala inglês, a gente se vê obrigado de falar inglês, né? E aí, Sim. tipo, vendo você. Por exemplo, eu fiz acho que 5 anos de inglês, cara. Não tenho muita certeza, foram 4 ou 5 anos. Mas você não ter feito nada, eu acho isso muito da hora. Tipo, você fala perfeitamente, não é só saber ler e escrever, que é o que você mais vê, assim, letra de música e videogame. Beleza, você tá lendo e talvez você de tabela saiba escrever, mas falar é outros 500. E mesmo assim você sabe. Uhum. Eu acho isso da hora. sim, Tipo, sim. nas Sim, mas aulas eu também falava, assim, né? Você nunca. então, mas assim, a gente também tem que parar pra pensar que nós todos tivemos o privilégio de estar em escolas que tem inglês, que ensinam inglês, né? É. Tipo, a Também escola tem isso. primária, né? Desde lá, É, primeira série até o terceiro médio. da primeira série Sim. até o terceiro Então, médio falando verbo to be, né, rapaz? então. Hum. Então essa coisa da gramática, assim, né? Que em jogo, em música não te explica, a gente tem essa base, eu tive na escola, né? Mas sim, eu Sim. também até hoje, eu me pego pensando Mas como é que eu fui acho aprender que a gente um tem idioma sozinho. bastante. Acho que é uma coisa meio que natural pra gente sempre ficar pensando em inglês também, né? Meio que foi normalizado pra gente, tipo, Sim. inglês, 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 inglês. Tanto que dá pra ver essa onda que tá tendo de muitos pais também fazendo escolinhas bilíngues, né, pra criança. Mas depois a gente fala disso. É mais a ideia de que, tipo, eu acho que todo mundo aqui teve esse privilégio de ter acesso e contato com o inglês bem cedo, ainda bem, né? Porque não é uma coisa que todo mundo tem, teve essa oportunidade. Mas é legal também mencionar que a gente, acho que um ou outro daqui também teve um pezinho em outras línguas, né? Conhece um pouquinho. Que nem eu tive um pouco de experiência em Libras e conheço uma outra coisa em espanhol e japonês, tá ligado? Mas mais por causa da vivência Uhum. mesmo. Uhum. E aí dá pra falar É, um pouco sobre é essas coisas. justo. Eu só ia colocar, realmente, na verdade, a facilidade de ter aprendido, de aprender inglês atualmente é por uma questão, sabe, desse império É, cultural que temos, querendo ou filme, não. música, jogo. Tudo que, cara, eu acho que é difícil você, sabendo ou não inglês, passar um dia inteiro na internet sem ver um termo em inglês. É. Eu acho que é um pouco Uhum. difícil. Porque no momento que você abre o Facebook já era.
Facebook. Pior que isso é É. mundial ainda. Sim. Tipo, dá pra ver que muitas palavras no português mesmo já tem palavras inglesas inclusas, né? Também no japonês tem Exatamente. bastante, tipo, rosa é pinko, e tem várias outras coisas, né? Sim. Dá pra falar. Eu acho que o inglês é o idioma mais falado do mundo Aham. atualmente. É, Aliás, idioma ou então, língua? Idioma. Língua. Vamos Língua discutir inglesa. isso, mas antes eu quero chamar a galera para seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, #podcastbdf. Também nós estamos colocando o episódio no YouTube, então segue lá o nosso canal, Bonde dos Frouxos. E se você ainda prefere o podcast na questão áudio mesmo, nós estamos em todas as principais plataformas, o Spotify, o Google Podcast, o Deezer e por aí vai. Então, eu não sei de onde vocês estão me escutando, mas tá aí. E voltando, Ueda, coloca aí a... Pô, fui muito marqueteiro, caralho. nossa, mandou Enfim, muito, velho. ô Ueda, Você falou hashtag de novo. Profissional. Ah, eu coloquei hashtag. Mas não Ah, tem problema não, acho que tá bom. que O que trágico. você tava falando, Fon? Desculpa. Não, coloca aí então Você pesquisou, né, a diferença entre idioma e língua? Acho que é válido a Ah, gente então, colocar isso. bom, após o Fon ter feito o marketing, né, do nosso Oh. canal, só a gente tava pesquisando um pouco sobre esse tema, né, e falar... Porque a gente sempre teve um pouco de dificuldade em diferenciar, tipo, dialeto, língua, idioma. A gente não sabia muito o que falar, o que era cada coisa. Mas, assim, a gente leu várias referências, né, várias fontes, e meio que deu pra concluir que a diferença entre idioma e língua, assim, a diferença principal é que o idioma, ele representa mais ou menos uma nação. Então tem, tipo, o idioma espanhol, mas não tem o idioma basco, por exemplo, que é uma língua que fica dentro da Espanha, né? É mais ou menos isso que a gente concluiu. E o dialeto sendo aquelas variações linguísticas de região para região, né? Então, por exemplo, a ideia de falar bergamota, né? Ou falar Mexerica? mexerica em outras regiões, né? Exatamente. Aham, sim. E isso é uma questão do dialeto, então. Porque muita gente confunde sotaque e dialeto, né? É, exatamente. Mas sotaque nada mais é do que uma diferença na entonação, na voz mesmo, né? Puxar o R, alguma coisa do tipo. E eu acho que é bem cabível, já falando dessa ideia de um pouco de língua e tudo mais. Eu acho que uma coisa que é super importante falar nesse episódio é falar um pouco sobre Libras, né? Porque, assim, eu acho que além de a gente ficar explorando línguas de outros países, aqui no Brasil mesmo a gente tem uma grande quantidade de línguas que a gente nem pensa que existe, sabe? Tipo, meio que a gente marginaliza muito essa ideia. Principalmente porque a gente não tem esse contato, por exemplo, com tem muitas culturas indígenas aqui que falam diversas línguas diferentes. Mas mesmo assim, o Brasil é um país muito rico de línguas, mas a gente sempre fica pensando só no português, né? Uhum. E outra coisa bem interessante é falar um pouco mais do que eu já tive um contato, né? É a Libras, né? A língua brasileira de sinais, que é uma língua e não uma linguagem. Vocês sabem a diferença? Nossa, Putz, bem por É. cima. Acho que vale a pena você colocar, hein? Então, a diferença maior, que a gente pode falar assim, bem por cima mesmo, a diferença maior é que a língua é uma coisa que tem a possibilidade de evoluir e mudar, dependendo muito, principalmente, da influência cultural. Então, por exemplo, enquanto a linguagem é meio que uma coisa que tem relação com a cultura e tudo mais, a linguagem é uma coisa fixa, como, por exemplo, a linguagem de programação ou algum código que a gente elaborou, tipo, gestos que a gente meio que combinou de ser... quem nunca fez, né, quando criança, de meio que colocou alguns códigos, alguns signos, né, alguns símbolos, fala assim, esse aqui é o A, esse aqui é o B, e, tipo, você criou, sabe, tipo, Aham. é assim, é isso. Língua é mais, tipo, uma coisa que muda, é muito influenciado pela cultura, pelo lugar onde você está também. Então, por exemplo, o surdo brasileiro, uma pessoa que sabe Libras, né, principalmente os surdos, né, aqui no Brasil, vai falar Libras, enquanto nos Estados Unidos vai falar a ASL, né, a American Sign Language. E isso é muito louco, porque não sei se todo mundo parou já pra pensar que, tipo, eu acho que eu conheci muita gente nessa vida que achou que Libras é uma coisa universal. Ah, sim, nossa, eu por muita um bom gente tempo acha achava. isso. Sim. Não é? Eu também. Não é, Caramba. porque a gente não para pra pensar nisso, mas, por exemplo, um dos argumentos que eu mais vi, que é a gente falar das pessoas que pensam que Libras é uma língua universal, é falar que assim, são só gestos, entre aspas, né? Todo mundo, pô, os caras meio que deve ser um padrão que todo mundo combinou, alguma coisa do tipo. Só que, nada a ver. A Libras, todas as línguas de sinais, quase todas, quer dizer,
são naturais. Meu, elas são desenvolvidas naturalmente, igual a nossa fala, igual a língua portuguesa. A Libras é uma língua, igual a língua portuguesa, exatamente. Então, por exemplo, as coisas que a gente pode falar em Libras aqui no Brasil não necessariamente são iguais às do Japão, por exemplo. Isso varia, porque os sinais são diferentes, né? E uma coisa interessante é que se fosse uma língua artificial, que no intuito de ser universal, a gente tem isso no Esperanto, né? O Fon teve um pouco de contato com isso, né? Que é uma Sim. língua totalmente artificial, que foi criada no intuito de universalizar as línguas, né? Que não teve muito sucesso, aparentemente, porque é Não. muito difícil, sabe? Tipo, Sim. porque tem essa barreira cultural, barreira, tipo, Eu meu, acho, que eu que é acho que é isso, mais sabe? barreira cultural do que dificuldade de aprender mesmo. Mas vocês acham que um dia vai ter uma sim. língua única no mundo, uma língua Então, mundial? o pessoal tentou fazer, tipo, uma língua de sinais universal, que chama Gestuno, que é o Verdade. Eu comparativo já com o estudei sobre o Esperanto. gestuno. Só que, cara, pensa nesses. Mano, imagina a gente tentando. A gente que é falando de língua portuguesa, né? Mano, a gente não consegue imaginar como é falar Esperanto, né? Agora imagina o pessoal de Libras, né? Mesma coisa. Uhum. Tipo, é que a gente tende a considerar que, tipo, se não tem fala, não é uma língua, né? Só que na verdade isso é Sim. muito errado. É que a nossa língua, né, a língua portuguesa, é muito oral, auditiva. Então, tipo, é com a fala e com a audição. Já os surdos, a comunidade surda como modo geral, eles utilizam muito do espaço visual. Então, na verdade, eles não estão fazendo gestos aleatórios como muita gente considera, mas sim sinais. Que, tipo, tem um significado, tem posição, tem gramática. É uma língua mesmo, entendeu? Entendi. Deu pra entender mais ou Aham. menos essa ideia? Sim, Deu. sim. Deu sim. Que eu acho que é bem importante de pontuar isso. E aí depois eu deixo uns links assim para que vocês podem pesquisar mais. Eu posso deixar no Spotify, no Instagram, que é bem legal de saber um pouco mais sobre a comunidade surda como um todo. Também, eu concordo plenamente e eu já entrei em uma reflexão interna de pensar, cara, agora aqui nós estamos no Brasil, eu sei português, eu sei inglês, seria válido dominar melhor do que eu sei o espanhol. Depois eu acho, cara, Libras eu acho que é super válido a sociedade inteira Aham. saber. Porque se a sociedade inteira não sabe, a sociedade que fala português, se acaba excluindo bastante quem tem Libras como língua Aham. nativa. Então, e um dos maiores problemas da comunidade surda é essa exclusão mesmo. Porque, É, meu, exato. pensa assim, você não nasce sabendo falar É. português, sabe? Uhum. E mesmo assim, tem muitos estudos que apontam que a primeira fase inicial assim, da criança, de 0 a 2 anos, é uma fase muito motora. Então, normalmente é muito mais fácil para a criança entender do que vocalizar, mesmo porque a parte vocal dela não está muito bem estruturada. Então, tem muitos youtubers hoje em dia que fica meio que mostrando a vida, né, o desenvolvimento infantil da criança e tudo mais, que estão buscando mais esse recurso mais visual para as crianças menores que não conseguem falar ainda, porque é meio que comprovado já, tem bastante pesquisa que comprova que elas entendem os sinais muito antes de começarem a vocalizar. Isso é muito interessante, porque isso abre uma nova ideia pra gente, talvez, porque a gente não para pra pensar que. A gente imagina que quem nasceu no Brasil, a gente é muito meio que ignorante, né? Que a gente pensa que quem nasceu no Brasil fala português como primeira língua. Só que não necessariamente, sabe? Tipo, Sim. muitos surdos eles consideram. Eles têm como primeira língua Libras e depois o português. É muito louco pensar isso também, né? E Sim. um último fato que dá pra trazer aqui pra essa discussão, né? É que a gente pensa que é pouca gente participante da comunidade surda como um todo, né? E é lógico que é uma grande minoria que participa efetivamente, que sabe que existe, mas segundo o estudo do IBGE, o último que postaram, assim, que eu tive conhecimento, mais de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva. Caramba. E quase 3 milhões de pessoas do Brasil. Tipo, mano, isso é muito, porque a gente só tem 200, a gente tem 200 milhões É de que você pessoas no você país. põe na população do Brasil em geral, você acha que é pouco, né? Mas, mano, 10 milhões são 10 milhões de pessoas. Mano, 10 milhões é 10%, sabe? E, Pô. tipo, a gente marginaliza muito, mano. E não faz sentido, tá É. ligado? Sim. Tem uma história, lógico que tem um contexto histórico ferrado, mas isso cabe para outra discussão. Esse negócio da criança é muito legal, eu já tinha visto antes. E é louco porque qual é a única forma de comunicação de um bebê? Choro. Assim, tipo, quando ele tá. Se ele tá com sono, ele vai chorar. Se ele tá com fome, ele vai chorar. Se ele quer ir pra fora, se ele quer colo, ele vai chorar. Então, você ensinar
essa linguagem, essa língua mais visual pro bebê já vai te ajudar muito também pra saber o que o bebê quer, né? Sim, além disso, eles também podem começar a ter esse desenvolvimento, porque como eles estão desenvolvendo essa parte motora de tentar mexer o corpo, ter esse prazer de controlar o corpo, eu acho que eles, se não me engano, eles já conseguem fazer alguns sinais, sabe? Tipo, de Sim. papar, alguma coisa do tipo, sabe? É bem Uhum. interessante. E já aproveitando falar um pouco dessa ideia de que a gente tem muito essa coisa de que Libras é uma língua criada, artificial, sei lá, uma coisa assim, mano, totalmente errada. A gente pode falar realmente de línguas que foram criadas. Que, tipo, a gente tava É, conversando um pouco, o rapaz tava vendo umas, mano, eu ia do... falar exatamente isso que você mencionou, questão de línguas fictícias, né? Essa questão das línguas universais. E aí a gente até tava conversando antes de começar a gravar de algumas línguas, né, que foram criadas aí no universo do entretenimento, né? É usada em algumas franquias aí. E aí eu comecei a pesquisar, lógico, né? Todo mundo conhece, tipo, acho que o Fontana vai até falar melhor, né, da questão do Senhor dos Anéis, né? Toda a língua que foi criada Justo. da Terra-média e tudo mais. Aí, e também eu achei é, outras duas, né? Que é o Klingon, do Star Trek, né? Que eu tava vendo e ela não foi baseada em nenhuma outra língua já A partir existente. do zero. Na real, na real, eles contrataram um linguista pra, pra criar uma língua pra inserir nos episódios, pra que não fizesse que os personagens estivessem falando só baboseira, tá ligado? E sim que fosse algo com um significado. E, enfim, como Star Trek é gigante, isso pegou. E tem várias, enfim, tem várias convenções de Star Trek onde as pessoas falam Klingon. Teve até um caso de um cara que ensinou Klingon como primeira língua do filho dele. Caraca, É... que da hora. E também tem curso no Duolingo, então se você quiser aprender a língua Tem do Star Klingon Trek, no baixa o Duolingo? Duolingo. Foi o que eu procurei, eu achei Caraca, aqui, moleque. tem. Tem no Duolingo. Então, Nossa, da última vez que eu tinha visto, não tinha o Klingon, tinha só o do Game of Thrones, o Dortrak? High Valerian. Como é que é? eu não manjo de Game of É, Thrones, mano. É o que a Daenerys é a fala língua nativa como dela. É. nativa. É, Nossa. mas muito louco. O Duolingo, cara, eu tenho umas certas ressalvas ao Duolingo, mas isso é da hora, de ele estar colocando, tipo, línguas que a gente não teria um acesso tão fácil pra aprender, sabe? Eu, por exemplo, eu aprendi o Esperanto pelo Duolingo. E foi bem legal, tipo, tudo isso. O Duolingo ele é uma boa alternativa, assim, aqui não tem opção de ir atrás de aula particular, né? Não que aulas particulares não Ah, não, vão, tipo, ser concordo. excluídas e tudo mais. Ainda assim, elas são, seria É uma preferível. forma mais democrática. É, É, isso. por Sim. exemplo, eu aprendi inglês há muito tempo e o inglês tá em tudo, então é normal você, tipo, eu sei inglês e se eu vejo uma coisa hoje eu entendo porque eu nunca perdi o contato. Mas eu sinto um pouco assim, eu não entrei em nenhum contato com outra língua assim, tipo, pra aprender mesmo, depois que eu aprendi inglês, que faz muito tempo. Mas, cara, por exemplo, eu vou aprender Esperanto no Duolingo. Beleza, eu já tô manjando 100%, mas o difícil mesmo é você manter o contato e você continuar, assim, mesmo em inglês, hoje que eu falo há muitos anos, eu aprendo um monte de coisa, tipo, uma palavra que eu nunca vi. Onde que eu vou ter Ah, contato com o sim. Esperanto que eu vou aprender uma coisa que eu vou estar em constante evolução? É muito difícil. Eu Uhum. acho que Pode crer. acho que o difícil de você falar uma língua, assim, fluentemente, é isso, você continuar mantendo contato, né? Porque, Sim. É, É. sei lá, eu posso estar tendo uma visão muito errada, tá? Mas assim, é igual fazer um Não, curso de não, eu Excel. Se eu concordo. ficar 6 meses sem usar concordo Excel, eu também. vou perder 80% Sim, do que eu Habilidade. aprendi lá. Sim. sim. Você vai Você perder. falar que você, cara, assim, o Esperanto, por exemplo, eu consigo ler muito bem. Só que na hora de falar, mano, sei, eu sou muito ruim, Aham. porque assim, com quem eu consegui falar Esperanto? Exato. Ninguém. Ninguém é. Eu falo no espelho. Super legal. E, mano, essa ideia aí de que você não tem essa prática, você não treina, você não tá inserido socialmente, né, num contexto que necessite da língua, é o maior dos problemas das crianças atuais, da escola bilíngue, né, que eu tava falando. Porque, meu, o pessoal hoje em dia acha que, tipo,
E, assim, tem até esses motivos, né, de pensar que a criança, se aprender inglês hoje em dia, no futuro vai estar bem melhor, né, se você tiver a oportunidade e tudo mais. Mas qual que é o problema? O pessoal, os pais nunca falaram inglês na vida, coloca a criança numa escola bilíngue. A criança já não tá entendendo direito o português. Porque os pais não conversam, nem encontram ela depois em casa, né? Tipo, não adianta só aprender na escola, sabe? E aí, tipo, em casa, ela não conversa em inglês porque os pais não sabem, não conversa em português porque não tem direito de contato com os pais também, mano. Sabe? Tipo, o que vai Sim. acontecer? E o que acontece muitas vezes é que a criança fica tudo confusa, né? Já tem casos de, tipo, igual o Fon falou, né? De desenvolver uma própria língua, né? Que você tava falando. Uma Sim. linguagem caseira, na verdade, uma linguagem. Uma brisa, esse negócio. Pior que é Não, mesmo. Pior Mas, que é mesmo. cara, Oh, mas é rapidão, é porque o rapaz tava falando da língua criada, tudo, eu ia falar um pouco do Senhor dos Anéis, que eu acho muito louco a história desse cara. Do J.R.R. Tolkien, é isso, né? É. Que, pô, tipo, todo mundo pira na história do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tudo mais, só que pouca gente sabe também que, na verdade, que o que veio primeiro não foi a história, e depois ele criou as línguas, a língua do elfos e tudo mais. Na verdade, ele era linguista, e ele era muito viciado em aprender as línguas. Ele era aquele linguista que gosta de focar na gramática, na estrutura, etimologia e tudo mais. Então ele sabia várias línguas, várias estruturas. E ele decidiu criar as línguas dele também, pegando tudo que ele acha mais bonito. E com isso ele criou o elfo. E ele falou, cara, o que adianta eu criar uma língua se ela vai servir pra nada? Então ele decidiu criar uma história e colocar essa língua ali dentro pra ter, sabe, pra ela viver, nossa. pra ela ganhar vida. E aí com isso ele E o surgiu cara todo o Senhor dos criou uma Anéis e tudo das mais. franquias mais famosas do Que da hora, cinema. mano. Sim, mano, ele falava 16 outros idiomas além dos que ele criou. Grego antigo, Caralho. latim, gótico, islandês, Gótico? sueco, norueguês, Gótico. dinamarquês, anglo-saxão, médio inglês, alemão, neerlandês, francês, espanhol, italiano, galês e finlandês. Que isso, parece o nome do Dom Cara. Pedro lá. É, Ele só tudo isso pra não aprender português, Pô, mas velho. Ele só perde vocês pro não acham isso rapaz. incrível, mano? Mano, Beleza. Mano, esse cara, ele criou, tipo, uma língua, depois ele criou um filme, tipo, um filme não, uma a saga, história, né? né? A história, É, que um virou, livro. que virou um filme, e por causa disso tudo ele criou o melhor comprimido de sono imediato que já... Zoeira. Pô, mas sério, não dá Pô, pra eu assistir não Senhor dos Anéis, entendi. mano, é muito grande, Senhor dá dos sono, Anéis velho. não é uma das franquias mais, assim, pra todo mundo. É que Empolgantes. não, é sério, tem muito Ah, Minha mãe não bom. gosta. Imediato, é bom. Minha mãe não gosta Mas nem eu um também pouco. não sou muito Eu fã, gosto não. até. Dá pra assistir uma vez, depois não. Chega. Dá pra assistir dormindo. Eu vi em Exatamente, formato esse é o meu de segredo. audiobook. É, Mr. Frodo. não, e eu ia falar também né, se vocês já jogaram The Sims, vocês sabem que eles não falam uma língua que existe, né? Eles Verdade. falam... Eles falam um idioma chamado Simlish, que é baseado no ucraniano, finlandês e num dialeto das Filipinas, chamado Tagalog. Mas também tem Caraca. tradução, então, porque eles falam. Fala como é que é o lá em Simlish, sabe? Pera aí, eu tô com a lista aqui. Sussu. Sussu, verdade. Ele falava Pode sussu. crer. É isso. BDF. Sussu, bre. Ai. E Rosebud quer dizer o quê? Zoeira. A senha pra dinheiro. Não, e eles criaram essa língua porque eles acharam que colocar um inglês ou uma outra língua ia ficar muito repetitivo, né, pros jogadores. E aí eles inventaram essa língua pra não ficar, pra não fazer confusão. E aí o que eram tipo, somente umas, então. E aí o que não é, ai meu Deus. O que eram só duas palavras, ou tipo, pouquíssimas palavras que eles criaram, já virou tipo um Vocabulário, né? dialeto completo, tá ligado? Caraca, Legal. muito louco isso, velho. Cara, E é da hora de ver essa questão do filme de incorporar uma língua criada, porque dá uma dimensão muito a mais, tipo, pro filme todo. E um dos filmes que eu mais curto é A Chegada, The Arrival. E trata muito disso. Na verdade, é uma pegada
dos humanos tendo um contato pela primeira vez com os alienígenas, só que os alienígenas, pasmem, não falam inglês. Eles têm o idioma, a língua própria deles. Então, o filme todo é esse trabalho dessa linguista de aprender o idioma. Caraca, só tô falando idioma, a língua deles e tudo mais. É muito foda. É bom mesmo. Recomendo. Bem da hora. É um Mas, ótimo cara, filme. eu queria meio que sair um pouco da linha que a gente tá pensando aqui. Eu queria fazer uma pergunta pro Fon. Vamos falar de futebol. Não, Vai. queria Basquete. fazer uma pergunta pro Fon. Basquete! Basquete! Não, mas, Ninguém vai cara, entender a piada, tá? Só pra avisar. tem muito. Vai, Você fala vê aí. muito na internet que o pessoal fala que as crianças que aprendem outra língua, assim, logo cedo, é mais fácil de aprender do que depois que você já cresce tudo. Eu não sei se é por vício de linguagem ou alguma coisa do tipo, mas, por exemplo, você, Fon, começou a estudar italiano, tipo, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Não sei se faz tanto tempo assim. Uhum. E, cara, você sentiu mais dificuldade de aprender? Porque, querendo ou não, tem muita relação com o português, porque é a língua que tem origem do latim, né? Mas você sente que teve mais dificuldade aprendendo, tipo, depois que você cresceu? Ou, ou você acha que isso é mais de pessoa para pessoa? Então, assim, eu já li vários artigos sobre a minha experiência pessoal. O inglês, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar também a gramática da língua. Então, eu sempre foco muito em pegar pronome, verbo, declinação. Eu gosto de estudar essas coisas. Tanto que eu já estudei isso, tipo, por exemplo, do alemão, mas eu nunca estudei alemão. Aham. Mas é um negócio que eu me interesso. E o italiano é bem parecido com o português. A pronúncia do brasileiro acertar com o italiano é muito maior do que com o inglês, né? O que eu posso dizer, assim, várias coisas do inglês que, pra gente, falantes de português, faz um mínimo sentido. Tipo, a estrutura, a lógica é toda diferente. Então, mas eu nunca questionei, porque eu era criança, então falavam pra mim que era isso e eu aceitava. No italiano, uma coisinha só que é diferente do português, eu já fico, nossa, mas por quê? Como assim? E isso acaba dificultando muito o processo, porque você fica, sabe, você é mente fechada um pouco, Aham. sabe? Mas, no geral, eu acho que a criança tem uma vantagem, porque ela tem já uma capacidade de absorver, de aprender as coisas muito mais facilmente. Só que você adulto, você tem uma bagagem maior da sua própria língua e etc. Então, vantagens e desvantagens, que no final das contas eu não sei o que pesa mais. Você falando agora, eu também lembrei de um negócio que eu nem tava pensando em falar aqui, tá? Lembrei agora, mas também já li que quem fala, tipo, 2 ou mais línguas, pra você aprender uma a mais, a pessoa tem mais facilidade. Ah, sim, quanto mais língua você aprender, mas porque assim, quando você estuda a primeira língua, você não tá só aprendendo essa língua, você tá aprendendo como aprender uma Aham. língua. Então, a Justo. próxima, você já vai saber Os os caminhos, métodos que né? funcionam, o jeito que é mais fácil para você. Por exemplo, tem várias pessoas que eu conheço que gostam de começar estudando uma língua, as frases mais básicas, bom dia, boa tarde, olá, meu nome é. Aham. E eu não, eu já vou direto para os verbos, já vou para os pronomes. Aham. Então vai de cada um. Justo. Tem isso também. Da hora. O Eda, na verdade, ele fez um intercâmbio recentemente também. Acho que ele pode falar um pouco como foi o aprendizado dele desse idioma. Na real, não foi intercâmbio, foi mais uma. Você passou mais de Eu 6 fui fazer um meses, vai. programa de trabalho, né? Ah, no Pra descendentes de japonês. Aham. E, cara, eu fui. Tipo assim, como a minha família tem descendência japonesa, a gente aprende uma coisa ou outra tomando bronca de avó, né? De barriga. Bati. E aí, tipo, a gente vai aprendendo e tal. Só que, mano, nada demais, tá ligado? Você aprende que, tipo, é motainai, sabe? Tipo, esse negócio de, tipo, desperdício e tudo mais. Umas coisas bem clássicas, típicas, assim, de casa de japonês. Acho que Aham. quem tá ouvindo e conhece vai saber. Mas, cara, quando você tá lá, eu não sabia nada. E é muito louco isso, de você tá num país em que você não sabe, não entende as pessoas falando, tá ligado? Tipo, eu assisti vários animes, tá ligado? Eu sei algumas coisas, mas eu não sei como que as pessoas conversam. Então, tipo, se eles não estão gritando, assim, falando alguma coisa de ação, assim, eu não entendo, tá ligado? Então, tipo, que nem... Por exemplo, quando eles vão estruturar alguma conversa, sei lá, Genki desu ka, sei lá, perguntar, tipo, se você tá bem, alguma coisa tipo assim.
eu entendo, eu até entendia depois de muito tempo lá, tá ligado? Mas ainda tem eu não conseguia reproduzir a voz, tá ligado? A entonação e tudo mais. Aham. É muito louco. Você É, você lembra de algum perrengue que você passou? Por já, talvez mano. alguma comunicação que foi falha? Ou você entendeu uma Mano, coisa e era outra? nossa, duas coisas. Uma vez os caras me colocaram pra fazer hora extra numa linha em que eu precisava assinar, escrever algumas informações do produto e escrever meu nome e ver o horário. Só que assim, eu não sei escrever nada em nenhum O meu dos. nome já era um desafio. E tipo, eu não sei escrever nada, 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 nada. E aí, tipo, hiragana eu não sei nada, nada. Que são diferentes tipos de escrita, né? De Uhum. alfabeto, sim. E o meu nome eu consegui copiar pela etiqueta. Eu consegui dar meus pulos. Só que teve uma vez também que, mano, o japonês fala muito o som da coisa, mais ou menos. Tipo, é. Betá betá é tipo pegajoso, tá ligado? Picar picar é brilhante. E aí tem um que é guri guri. Guri guri é tipo girar, um bagulho assim. Aí do nada um chefe chegou em mim e falou assim: Meu, sei lá o que, guri guri aquilo ali. Aí, mano, guri guri, velho, que é isso, velho? Aí ele ficou fazendo uns gestos, né? Tipo, girar, girar, eu entendi, tá ligado? Só que, tipo, eu girei o negócio, aí ele, você é burro! E saiu mó bravo, tá ligado? Eu, tipo, o que Aquela aconteceu, sabe? paciência do mundo. E ele queria o quê no final Né? das contas? Ele queria que eu girasse sei lá o que era, mano. Não dá pra entender, tá ligado? Só que o bom do japonês, assim, tipo, acho que quem já teve uma vivência parecida vai entender, é que é só você responder hi pra qualquer coisa. Hi, hi. Tipo, você nem entendeu nada, mas você faz tipo, sim, sim, ok, ok. Uhum. Tipo, Em e. espanhol tinha o Bale. Vale, 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 Ajudava vale. bastante. Tipo, não importa o que o cara falou, mas se você falar hi, se você falar vale, tipo, O concorda, tá nosso, ligado? Sim, o nosso eu total, acho que é o total. aham, né? Aham. Aham. É verdade. Não, é que aham, aham, ainda Nossa, tá meio. uma amiga veio pra cá, ela falou, que significa ISO? Todo mundo só fala isso, ISO, ISO, aí era isso. Isso. Ah. Aí eu nunca parei pra pensar que realmente a gente tem esse vício de linguagem, falar tudo isso, isso. E verdade, fala bastante isso. Não, mas lá no Japão também, pra pedir alguma coisa, a gente fala isso, né? Tipo, a gente aprende, uma das coisas principais é a gente aprende a falar core, né? Tipo, isso aqui de perto, tá ligado? Ah, E tá. aí, quando você aprende a pedir, você sempre fala as mesmas coisas. Tipo, você quer comer uma carne diferente, você fala, core, core. Aí você aponta No no cardápio. cardápio, tá Aham. ligado? É tipo assim, e pior que é bem assim, você não sabe muita coisa em japonês, só que você aprende as coisas em casa, né? Então sempre que você vai pedir uma coisa diferente, você fala, core, core, isso aqui, core, core, core. Aí quando é lamen ou kare, você fala, lamen, kare. Tipo, são as duas palavras que a gente sabe falar, tá ligado? De resto é tudo isso aqui. E é bem isso, mano, é bem louco. As Cara, diferenças. eu fui uma loja e a pessoa falava inglês e eu tava procurando uma calça. É bem triste, é vergonha alheia. E aí eu tava procurando uma calça, tudo. Só que assim, eu fui perguntar pra pessoa se ela trabalhava com calça, se ela trabalhava com jeans. Ai, Em caralho. português, fica okzaço você perguntar pra uma pessoa, e vocês trabalham com jeans? Aí ela fala, sim, a gente tem jeans aqui, número, tamanho e tal. Só que em inglês, se você perguntar pra pessoa se ela trabalha com jeans, você está literalmente perguntando se ela vai pro trabalho dela usando De jeans. jeans. Aí quando eu perguntei, mano, juro que eu perguntei, a pessoa até olhou pra ela, tipo, pra baixo, né? Olhou e ela, sim, eu trabalho com jeans, e apontou, tipo, Não, ai, mano, cara. nessas de trocar as bolas em inglês, o meu tio uma vez ele saiu correndo atrás do atendente falando assim, Can I help you? Can I help you? E tipo, o atendente super, mano, sai daqui, sabe? Tipo, fugindo dele. Ele, Can I help you? É engraçado essas coisas. Ai, mano, E é, sim, tipo, às velho. vezes o mínimo que você sabe que você conseguiria responder, só que você sabe três coisas. Aí você responde errado, só que você só sabe três. É tipo isso, que na real, uma vez Sim. aconteceu também, fui viajar com a minha tia, e aí ela tava numa loja, assim, ela também esbarrou numa criança, né? Tipo, a criança chegou, tipo, ela Ah, caiu já sei essa sentada, né? história. Aí minha tia, tipo, nossa, excuse me pra criança, tá ligado? Aí, tipo, a mãe da criança, acho que olhou, viu, tipo, até deu uma risada, assim, tipo, o que você tá falando? Tipo, eu sei que você foi sem querer. E minha mãe, excuse me pra criança, tá ligado? Sim, E Nossa, tá mano. velho. errado? Só que eu sinto muito que aqui no Brasil a gente é muito mais de boas com a galera que vem de fora e não sabe português e, tipo, você percebe que a pessoa não sabe português, tipo, no momento que ela abre a boca e
por exemplo, ela falaria isso, sabe? Tipo, alguma coisa. E você já, tipo, não, relaxa, você releva. Mano, lá fora o pessoal fica pistola. Você, nossa, mano, não sou obrigado a É. saber. É que. Não, mas eu acho que é um dos mal também aqui do brasileiro, tudo faz parte daquela síndrome de vira-lata, Ah, sabe? Ah, do também brasileiro, tem acho que de isso. fora. Eu acho Não, que mas, deveria ter mano, o meio termo, na real. Mas, cara. sim, nos pode Estados ser, Unidos- mas, mano, Falei. o que eu não entendo, é tipo assim, a gente passa muito o pano falando assim, meu, o Jacan fala muito bem português, e o cara tá tipo, tompeiro, sei lá o quê. É tipo, falando tudo errado, tá ligado? Nossa, Tipo, quem muito acha que o bonito. Jacan fala bem português? Eu acho que ele é péssimo. Mano, tem um monte de gente que fala bem dele. Só que, tipo, a gente não pode falar uma conjugação errada em inglês que a gente tá, tipo, desculpa aí, Obama, foi mal. tá Nossa, ligado? Foi mal, total. Nossa, não, mano. Pô. Eu concordo muito com você. A gente tem muito essa mentalidade de, tipo, cara, português, o brasileiro tem que falar inglês ou qualquer outro idioma impecável. Só que aí, tipo, o outro fala, mano, aquele, sabe, errando tudo e você fica, ai, que bonito, tá querendo aprender, pô, português. Ou, tipo, o cara, mano, o gringo chega e fala, tô querendo aprender português. Aí o brasileiro, nossa, mas por que português? Pô, velho, Respeita nossa língua se aí. dê valor, cara, se dê valor. Uhum. Bom, eu queria muito ter. Esse pod de línguas era o que eu tava querendo falar bastante. Eu acho que todo mundo gosta bastante desse tema, mas acho que, como diria meu pai, fluente em francês, Zé Fini, né? Ai. Tchau, velho. Justíssimo. Realmente, deu pra já bater bastante o papo aí e fechar. Então, relembrando mais uma vez, pra galera seguir a gente, @podcastbdf, eu acho que no começo eu falei hashtag. Lembrar de seguir a gente no canal do YouTube, Bonde dos Frouxos. E é isso. Boa, rapaziada. Falou. Até Valeu. mais. Falou. Alô! Obrigado Até por terem ouvido. quinta. Tchau, tchau.